Caros fiéis, o Evangelho deste domingo de hoje, o 24º domingo depois de Pentecostes e último, é tirado do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando virdes no lugar santo os horrores da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, que lê e entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e o que se achar no terraço não desça para ir buscar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo não volte para tomar a sua túnica. Aí, porém, das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, rogai, pois, que a vossa fuga não seja nem no inverno, nem em dia de sábado, porque haverá grande aflição, qual nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos, serão abreviados esses dias. Então, se alguém vos disser: aqui está Cristo, ou ele está ali, não lhes dê crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes prodígios e milagres, que, se fosse possível fora, até os eleitos enganariam. Veja que já vos predisse: se, pois, vos disserem, ele está no deserto, não saiais. Ele aqui no interior da casa, não lhes dê crédito. Porque, como o raio parte do oriente e é visível até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde quer que o corpo esteja o corpo, aí se ajuntarão as águias. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não mais dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as forças do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. E enviará seus anjos com forte clangor de trombetas e reunirão os eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Da figueira aprendei, pois, a comparação. Quando seus ramos já estão tenros e as folhas brotam, sabeis que já está próximo o verão. Assim também, quando virdes todas estas coisas, sabei que o Filho do Homem já está perto às portas. Em verdade, vos digo que não passarão esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Podem sentar-se. Nós estamos hoje no 24º e último domingo deste ano litúrgico. Este ano não haverá, então, os chamados domingos móveis, que são os domingos tirados dos domingos depois da Epifania, que sobram no começo do ano, muitas vezes, e são postos, então, no final do ano litúrgico. Esse ano não haverá isso. Nós tivemos no ano passado o 23º domingo, na semana passada, hoje o 24º, né? E depois já começaremos o Advento. Então, hoje, 24º e último domingo depois de Pentecostes. Dia 21 de novembro, a festa é a festa da apresentação da Bem-aventurada Virgem Maria, festa de terceira classe. Dia 22 é a festa de Santa Cecília, Virgem e Mártir, terceira classe. Na quarta-feira é a festa de São Clemente I, Papa e Mártir, com memória de Santa Felicidade e Mártir. Dia 24, a festa de São João da Cruz, confessor e doutor, com memória de São João Crisógono, mártir. Dia 25 de novembro, sexta-feira, é a festa de Santa Catarina de Alexandria, Virgem e Mártir, terceira classe. No sábado é a festa de São Silvestre, abade, festa de terceira classe, com memória de São Pedro de Alexandria, bispo e mártir. O próximo domingo, dia 27 de novembro, será o primeiro domingo do Advento e o início do novo ano litúrgico. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caros filhos, o nosso Senhor fala nesse 24º domingo de duas coisas muito intrincadas, porque ele vê numa mesma visão e as duas coisas estão assim tão unidas que não é fácil distinguir
e pode dar ocasião à confusão. Ele fala da destruição de Jerusalém e do fim do mundo. Duas coisas distintas. Uma é imagem da outra. A destruição de Jerusalém é uma pálida imagem, embora tenha sido algo terrível, uma das maiores catástrofes da história da humanidade, foi uma pálida imagem do fim do mundo. Então, nosso Senhor tem em vista, principalmente, este fim do mundo. E é curioso que este episódio, a narração do fim do mundo é posto não só no início do ano litúrgico, que será o primeiro domingo do Advento, na próxima semana. Haverá também um texto relativo a esse tema, como também no final do ano litúrgico, que é este domingo de hoje, em que se coloca o fim do mundo. A igreja não colocou isso à toa. A intenção é de nos dar esse temor salutar. O temor de Deus é o início da sabedoria. O amor de Deus é para onde se deve se encaminhar. Nós devemos nos encaminhar, é claro. Mas ninguém entra direto no amor de Deus. Tem que passar pelo temor. Por quê? Porque somos pecadores. O pecador não pode amar a Deus direto se ele não tiver primeiro medo da situação dele. Se ele entra direto no amor de Deus, ele é um insensato, um iludido. Ele tem que primeiro considerar a sua miséria, para que nosso Senhor tenha misericórdia dele, porque a misericórdia é exatamente inclinar-se sobre a miséria do outro, mas é preciso que o outro reconheça sua miséria, e este reconhecimento da miséria leva necessariamente ao temor, é claro. Basta ver na vida comum, não digo miséria moral, mas qualquer miséria. Alguém reconhece que tem uma grande dívida, um grande problema, um grande prejuízo. Ele fica com medo. É a reação natural. Como é que eu vou fazer agora com isso? Descobri esse problema. O que é que eu faço? Muito mais ainda, nossas misérias em relação, nossas dívidas, entre aspas, em relação a Deus. Então, essa é a primeira intenção. Nosso Senhor coloca aquele quadro da destruição de Jerusalém, que foi uma coisa horrível, para nos dar uma impressão pálida do que será o fim do mundo. E ele nos dá a certeza de que este mundo acabará. Porém, não sabemos nem o dia nem a hora. No entanto, embora não saibamos nem o dia nem a hora, nosso Senhor faz questão de dar sinais. Portanto, Ele quer que nós estejamos atentos. O próprio temor leva a essa vigilância, a essa prontidão. Prontidão em relação a quê? A algo que pode ocorrer. Algo que vai ocorrer. E a proximidade será indicada. Nós teremos noção da proximidade para aqueles que estarão atentos aos sinais. Então são dados vários sinais. Nosso Senhor aqui descreve no texto guerras, alterações na natureza, alterações muito fortes. Esses sinais talvez sejam mais difíceis de ser discernidos, porque alterações existiram muito na história, né? da natureza, mas certamente serão alterações realmente extraordinárias. Depois você tem algo mais claro, como por exemplo, a pregação do Evangelho no mundo inteiro. Depois, a vinda do anticristo. Note bem que o anticristo, ele segue exatamente o contrário de nosso Senhor. Nosso Senhor primeiro veio a cabeça, né? Que é nosso Senhor Jesus Cristo. Depois o seu corpo místico, que vem até hoje, né? No caso do anticristo é exatamente o contrário. Primeiro vem o corpo dele, que são os servidores de Satanás, durante toda a história. E finalmente virá a cabeça, que é o próprio anticristo. Exatamente iguais. São invertidos. São gêmeos invertidos. Cristo e o anticristo. Então virá o anticristo, contra o qual combaterão as figuras misteriosas de Enoque e Elias.
os quais, segundo se interpreta, não morreram, mas estão escondidos e guardados em algum lugar, e que volta descerão para combater o anticristo. Serão derrotados por eles, mas depois ressuscitarão. É outro sinal claro. Então isso, quando essas coisas ocorrerem, será algo que as pessoas terão bem claro, né? Aqueles que estarão atentos. E depois, a conversão dos judeus. A conversão dos judeus, porque os judeus eles têm esse problema muito sério. Eles não aceitaram o Messias, mas eles não perderam a mentalidade messiânica. Isso é terrível. Eles não aceitaram o verdadeiro Messias, mas eles continuam com aquela mentalidade de esperar o Messias. Então, que Messias é esse? Só pode ser o anticristo. Não pode ser o verdadeiro Cristo. Então, essa conversão dos judeus marcará, ou seja, eles reconhecerão o verdadeiro Messias, marcará, será um sinal muito claro da proximidade do fim do mundo. Então, tais sinais são muito úteis para o discernimento, mas isso não impedirá o mistério, exatamente porque o mesmo nosso Senhor que deu os sinais disse que não se sabe nem o dia nem a hora. Além do mais, não nos esqueçamos, para a primeira vinda de nosso Senhor, houve sinais muito claros, estão nas Escrituras, e no entanto, a cegueira dos chefes judeus, sobretudo, que se espalhou um pouco de uma maneira difusa entre o povo, não, como que velou os olhos deles, fez com que eles não conseguissem discernir o verdadeiro Messias que tinha nascido. Poucos discerniram, a maioria não discerniu. Pode ser que ocorra também a mesma coisa. Então, o importante aqui a reter dessa ideia do fim do mundo é a ideia de que haverá uma consumação. Por quê? Ou seja, a história tem um sentido, ela caminha para uma consumação. Porque o que nós vemos na ordem natural? Nós vemos ciclos. As coisas vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Ao dia sucede a noite, e à noite sucede o dia. As luas mudam de fase. Quarto crescente, quarto minguante, lua nova, lua cheia. Isso se sucede, milhares e milhares de anos. Também os anos se sucedem. As estações do ano, aqui não é tão claro, na Europa é mais claro. E assim por diante, as coisas vão e voltam. As gerações se sucedem. Então, alguém poderia pensar que esse mundo, ele é uma sucessão de ciclos eterna, que não vai parar, é sempre assim, sempre foi assim e sempre vai ser assim. Tem gente que diz isso. Os ciclos existem? Claro que existem. Eles são fruto da criação de Deus. Deus criou as coisas com um ritmo e, portanto, há um ciclo. Porém, isto diz respeito mais à ordem natural das coisas. Na ordem sobrenatural da vontade de Deus que nos destinou a sua visão, a visão beatífica, haverá uma consumação. Os ciclos vão passando, como vai passando, por exemplo, o ciclo litúrgico. Mas uma hora lá chegará a consumação, o fim. E, portanto, toda essa história de ciclos tem uma consumação, que é o quê? A glória de Deus. Tudo leva à glória de Deus. E todo o nosso interesse, todo o drama de nossa vida consiste em participar desta glória de Deus sobrenatural. Isso significa que nós, como católicos, tendo a religião verdadeira, não podemos nos deixar levar
por essa noção de ciclos, de coisas que vão e voltam, vão e voltam. Isso existe, mas não é o principal. Os pagãos se deixam levar por isso. Os pagãos tendem a entender a história dessa maneira, nós não. Não, haverá um final, haverá uma consumação. E o que significa isso na prática? Significa que haverá um destino final, feliz ou infeliz. Haverá, portanto, um julgamento. O fim do mundo será caracterizado, primeiro, pela ressurreição geral. Por quê? Porque dentro dessa lei natural dos ciclos, as gerações se sucedem. Quantas gerações nos precederam? Quantos estão nos cemitérios? Quantos tiveram seu corpo já dissipado completamente? Quantas gerações? Não sabemos. Nós perdemos a memória, vemos das nossas famílias, vai até a segunda, terceira geração, depois a gente esquece, é difícil saber. Procura quem foram os nossos tataravós, difícil. Quando recua mais ainda, não sabemos. Mas, como haverá essa consumação, então vai ter que dizer respeito a todo mundo, inclusive nós, porque muito provavelmente nós também vamos parar no cemitério e o mundo continuará com as suas gerações, porque não há nenhum sinal mais claro, como esse que eu citei, de que o fim do mundo virá proximamente. Sempre houve essa ideia espalhada na história, gente um pouco desequilibrada que anunciava o fim do mundo, em geral ligando a uma espécie de milenarismo, de governo temporal de nosso Senhor Jesus Cristo, descida dele, governo durante 1000 anos, tudo isso são coisas que a igreja condenou. Então, mas é verdade, chegará um momento que nosso Senhor virá, mas nós não sabemos. Os sinais, pelo menos os citados aqui, não existem assim no momento de hoje. E, portanto, nossa geração, muito provavelmente, passará também. Nós também vamos ocupar nossos lugares nos cemitérios e virão outras gerações. Mas, finalmente, chegará o fim do mundo, no momento dado. E então, é necessário que todos saiam. Por quê? Porque todos devem ser julgados. Não só a geração daquele momento, mas todas as gerações. Ah, mas eles já foram julgados. Sim, já foram julgados. Individualmente. Particularmente por nosso Senhor. Sim, eles já estão no seu lugar, no céu ou no inferno. Mas, para que essa consumação seja completa, é necessário que seja publicada, tornada pública, conhecida de todos. Quem se salvou? Quem se perdeu? Quando vamos no cemitério, vemos todo mundo igual. Às vezes um rico consegue fazer um mausoléu muito bonito, é verdade. Mas no fundo o que está lá dentro é a mesma coisa. Não tem diferença. Mas isso é a aparência. A alma aí é muito diferente. E nós não sabemos. E, portanto, é necessário que isso seja tornado público. Isso será tornado público exatamente no fim do mundo, quando haverá esta consumação. Haverá a ressurreição geral de todos os corpos, e todos os seres humanos, todos tomarão seu corpo, só que numa condição muito diferente. Os bons tomarão um corpo glorioso. Os maus tomarão um corpo de danação, que aumentará ainda mais o estado de sua perdição e os seus sofrimentos. E se seguirá, então, o julgamento público, que eu costumo dizer que será a mais perfeita lição de história da história. Porque ali sim nós conheceremos tudo. Não há matéria mais difícil e mais deturpada do que a história. Quanta gente passa por vilão, por monstro, e outros monstros passam por bonzinhos e até mesmo heróis. Lá, naquele momento, nós saberemos a medida de tudo. Até que ponto ele foi mal, até que ponto ele foi bom, etc, etc. Tudo será tornado claro, sem qualquer dúvida. E se seguirá, então, ao julgamento, o prêmio ou o castigo. E a consumação
da história. Então, essa é a ideia principal. Nós não devemos nos levar pelo vai e vem, pelo ciclo do mundo. Por quê? Porque as pessoas se deixam levar muito. E o que é que nós constatamos? Geração depois de geração. Constatamos, bom, só Deus sabe o destino das almas, mas constatamos que a grande maioria vai pelo caminho do mundo e do pecado. Externamente isso aparece claro, muito claro. A maioria segue o caminho do mundo, o caminho da vida, entre aspas. Se deixam levar pela natureza e seus instintos desregrados. Então é preciso lembrar, nós seremos um dia julgados e definitivamente, já depois da nossa morte, claro, e depois, na consumação, todos serão julgados, e a justiça de Deus, não a nossa, a justiça de Deus será restabelecida completamente, e tudo então se voltará para a glória de Deus. Essa perspectiva sobrenatural deve estar cravada em nossas almas, para que nós possamos enfrentar as pressões desse mundo, as pressões desse mundo que nos levam sempre para baixo, nos levam sempre a ceder, nos levam sempre a se deixar levar pelas pressões do mundo, pelas modas do mundo, a pagar o imposto ao mundo, a pagar o imposto a Satanás, querendo entrar mais ou menos em acordo. Mas o fim do mundo não será um acordo. O fim do mundo será uma grande discriminação. É claro. Não há maior discriminação do que essa. Veja só como o mundo de hoje, discriminação é quase um palavrão, não é? E, no entanto, o que ocorrerá no fim do mundo será a grande discriminação. Por quê? À direita, os que se salvarem e ficarão com o nosso Jesus Cristo. E à esquerda, os que se perderem e vão com Satanás e seus anjos para o inferno. Não há maior discriminação do que essa. Maior do que qualquer discriminação social, de cor da pele, ou seja lá o que for. É a discriminação das almas, daqueles que são bons e daqueles que são maus. E será definitiva. Não tem apelo. O julgamento final não tem apelo, não tem habeas corpus, tem queima corpus. Quem se perder, perdeu, e ponto final. Então, peçamos a nosso Senhor de ter essa perspectiva, esse temor, para que nós não nos deixamos levar pelo mundo que tanto tende a nos agradar e a nos enganar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.